Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Malcom está de volta, pode voltar, a patrocinadora provocou. A gente vai falar também sobre Diego Palacios, Carlos Vinícius e mais sobre o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que história é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Estava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado para o Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo e que, se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria, inclusive, um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né, isso pode ser abreviado, esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né, mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master, que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços, sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido, sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma, né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa. Está no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então, o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários
e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tenho medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas, por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem, ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri está machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali, a prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Héctor não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele, na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito, assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar, né, se enquadrar, né, nos moldes do teto que o Corinthians tem para os seus principais jogadores. Mesmo assim, é um salário alto para você apostar num jogador que não está com um desempenho recente tão bom. Então, é isso que está sendo avaliado nesse momento. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols, inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso. 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou. Mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado para o Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol, já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos, e aí a gente está falando de um nível interessante, né? Tá falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro, para você tentar entender se ele se encaixa. E é isso que Fabinho Soldado e sua equipe estão avaliando nesse momento. Vocês apoiam a contratação? E sobre os outros assuntos que eu citei aqui, Malcom, Diego Palacios e todo o resto, comenta aqui
Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. O Corinthians não pagou os salários de junho dos jogadores e funcionários na data prevista, que seria nessa segunda-feira, dia 7, no quinto dia útil do mês. A previsão é de que o Timão pague parte dos valores nessa terça-feira e o restante na quarta-feira. Os atletas foram comunicados do atraso pelo executivo de futebol Fabinho Soldado nessa semana passada. O clube contava com a antecipação de valores que tinha a receber para realizar o pagamento corretamente. Porém, as quantias já haviam sido antecipadas pelo presidente afastado, Augusto Melo. E essas foram as informações do Corinthians, galera. Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!